Internacional e Clube de Regatas Vasco da Gama aqui no Beira-Rio. Internacional, Muriel, número 1 é o goleiro. Os zagueiros, número 4, Ney. Número 13, Rodrigo Moleto. Número 3, Índio. São os dois zagueiros, começamos ali pelo Índio. E o Kleber na lateral esquerda, número 6. São dois volantes, Volatti, número 8 e Guinha-Azul, número 5. Aí uma linha com 3 meias, Ilcinho, número 11, Andrezinho, número 17 e D'Alessandro, número 10. E lá no ataque, o Jô com a número 9, time dirigido pelo técnico Dorival Júnior. Esta é a escalação do Internacional aqui de Porto Alegre. Jogadores cumprimentando o Alexandro, que jogou muito tempo aqui. Vamos ao Vasco da Gama. Fernando Praz é o goleiro número 1. 23 para Fagner. Os dois zagueiros do Internacional são estes: Vitor Ramos, número 13, e Renato Silva, 33. Jumar retorna à lateral esquerda, número 18. O meio de campo do Vasco tem 37, Rômulo é o primeiro volante. Depois, Eduardo Costa, número 28. Felipe está de volta ao Vasco com a número 6. Fechando o losango do meio de campo, Diego Souza com a 10. O ataque tem Éder Luiz, número 7. Alexandro, 9. A dupla titular, o Alexandro está voltando. Hoje sai jogando camisa 9 do Vasco da Gama. O técnico é o Cristóvão, que vai dirigindo o Vasco enquanto o Ricardo Gomes se recupera. A arbitragem vem de Minas e de Santa Catarina, né? O árbitro é mineiro, o Alício Pena Júnior, o Carlos Berkenbrock, assistente 1 é de Santa Catarina, e o Guilherme Dias Camilo, assistente 2, também de Minas. Os times estão praticamente prontos. Vamos para os destaques dos nossos repórteres aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Glauco Paz acompanhando o Internacional e o Mauro Júnior trazendo os lances do Vasco da Gama. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, o Internacional acredita sim que dá para chegar ainda na zona da Libertadores. Quero conversar com o técnico Dorival Júnior. Dorival, que importância teria uma vitória sobre o líder do campeonato, até em termos de moral para o grupo? Olha, eu acho que só pela liderança do Vasco já seria importante. Uma grande equipe, vive um grande momento. Fico contente e satisfeito pela sua torcida, pela diretoria, os jogadores que aí estão. Agora o Inter está procurando, vai fazer de tudo hoje para que tenhamos aí um grande jogo. Obrigado, Dorival Júnior. Luiz, eu estou aqui com o Cristóvão Borges, rapidinho vamos ouvi-lo. Ele tem 4 novidades aí para o time hoje: o Jumar na lateral esquerda, o Vitor Ramos na defesa no lugar do Dedé, o Alexandro voltando e o Felipe também no lugar do Juninho. O que muda o time com isso, Cristóvão? A equipe ela ganha com algumas substituições. A do Felipe pelo Juninho, um jogador que dá equilíbrio, toque de bola, posse de bola que a gente precisa, isso é importante. O Jumar acertou a nossa lateral esquerda, já jogou várias partidas, estava machucado. Então são jogadores, o Vitor já jogou outras partidas com o Renato. E o Alexandre está voltando, são todos jogadores que estão acostumados, já jogaram várias partidas. Esperamos que eles tenham um bom rendimento aí, que a gente jogue bem. Obrigado, bom jogo, Luiz. Autoriza Alício Pena Júnior. Bola rolando, está valendo no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre. O líder está em campo. Internacional e Vasco. O Internacional querendo de vez encostar na zona de classificação para a Libertadores. E nós tivemos o respeito de 1 minuto de silêncio aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. Homenagem póstuma ao Luiz Carlos Machado, ao Escurinho, que fez história jogando aqui no Internacional, uma espécie de talismã mesmo. Entrava com o jogo em andamento, deixava sempre os seus golzinhos. Depois jogou no Palmeiras, entre outros, mas é um dos ídolos da história colorada, lamentavelmente ainda jovem, 61 anos, né? Nos deixou, olha, a homenagem que a torcida do Internacional faz, 75 e 76, bicampeão brasileiro, o Escurinho. Você viu ali na faixa, né? O talismã, exatamente por essa característica, né? De entrar e sempre deixar sua marca. Está jogando o time do Vasco. Tentou arrancada ali pela esquerda, o Rômulo acabou desarmado. D'Alessandro. Aí Volatti, Guinha-Azul, 3 argentinos. O D'Alessandro ficou sentindo um problema no pé esquerdo ali. O camisa 10 do Internacional, tá aí o Dalê. Kleber, tocando mais atrás no Índio. O jovem Juan, titular da 4ª zaga do Internacional, com uma amidalite. A situação se agravou ontem e acabou vetado. Aí o trabalho do Ney. Esse é Andrezinho. Andrezinho tem a responsabilidade da criação ali. Tocou mais atrás do Volatti. Aí Jô, devolução para o Volatti. O argentino tenta a velocidade. Fernando Praz. A proteção foi feita pelo Jumar. E o Jumar está jogando mais uma vez escalado como lateral esquerdo. E o Praz saiu para fazer a defesa. Estou aqui com o Júnior e com o Renato Marcílio, os nossos comentaristas. Nesta tarde, meus amigos, de muito calor aqui em Porto Alegre. Júnior, o líder em campo, o Internacional querendo encostar na zona de classificação para a Libertadores. São pretensões desses dois gigantes do futebol brasileiro. O Júnior vai conversar já com vocês.
porque do lado esquerdo se mandando o time do Internacional. Você viu o trabalho ali do Ilcinho, hoje sai jogando. Kleber vai no fundo, tentou o cruzamento, a bola foi diretamente pela linha de fundo. Deixa eu confirmar o banco do Internacional de Porto Alegre. Jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior são estes: Renan, goleiro número 12, o Tinga por meio de campo com a 7, Bolívar, que é zagueiro, Fabrício, Sandro Silva, que é volante, João Paulo, que é meia, Zé Roberto, está recuperado de contusão, o Zé Roberto é atacante. Estes os reservas do Internacional. Vamos direto para o banco do Vasco, então. Os reservas do Vasco da Gama são estes: Alessandro, que é goleiro, Douglas, que é zagueiro, Newton está de volta, jogou no meio de semana, Diego Rosa, que é meia, Bastos, Felipe Bastos, 21, Bernardo, 31 e o Leandro Guerreiro, que é o último à direita ali, aparecendo a parte do Leandro. Para o ataque são as opções do técnico Cristóvão. Os reservas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Júnior, sua expectativa? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Normalmente já seria uma partida complicada, né, Luiz? O Internacional, até mesmo pela posição que ocupa, e tem uma coisa: o Inter joga contra todos os concorrentes diretos, né, nessa sua busca, pelo menos, para chegar à Libertadores. E isso torna a partida muito mais difícil para o Vasco. Lateral ali pela direita, Fagner vai chegando para fazer a cobrança. Aí você está vendo o Moledo, foi julgado sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi absolvido, já cumpriu a automática. Por isso está escalado aí o Rodrigo Moledo. Recuperação, sai jogando o Guinha Azul. Aí ele trabalha no meio com o Bolatti. Levantamento para o Jô. Lembrando que o Leandro Damião continua contundido. Aquela contusão muscular que o afastou, inclusive, da seleção. Ali o Penajuro marcou a falta sobre o Andrezinho. Arbitragem, assunto para Renato Marcília. Boa tarde, Luiz, amigos da Rede Globo. Um árbitro já quase em final de carreira, tem mais um ano pela frente. Foi da FIFA, perdeu o escudo há 3 anos atrás. Isso desmotivou um pouco o Alício, que até está um pouquinho gordo, né? Pelo menos à distância, assim. Enfim, com 30 graus, vamos ver como é que ele se comporta hoje à tarde. Foi marcado o impedimento agora do Jô, o primeiro impedimento da partida. O Vasco não conta com o Dedé, que está com a seleção brasileira, e com o Juninho Pernambucano, já com a contusão na panturrilha, na batata da perna. A gente está revendo a jogada como o Jô realmente estava adiantado. A grama cortada em cores diferentes, né? O campo facheado, facilitando a interpretação. Ali o Penajuro está marcando uma falta aí que favorece o time do Internacional. O Felipe faz aquele gesto assim com as mãos, abrindo os braços, como não entendi. A falta foi cometida pelo Alexandro, como nós estamos vendo aí. Não foi nada disso. É que ele veio aqui a linha lateral conversar com o quarto árbitro e aí não tinha autorizado com a recomposição do jogo a partir da marcação do impedimento. Lateral favorecendo então o time do Internacional lá pelo lado direito do seu campo defensivo. Aí o Diego Souza vivendo um grande momento, chegou a ser lembrado para a seleção brasileira. Esses últimos 20, 25 dias o Diego jogando em alto nível. Aí está jogando o Internacional com o Andrezinho. Bola está rolando para Flamengo e Fluminense no Engenhão. E também para Santos e Palmeiras, 2 clássicos estaduais. Olha o Diego Souza pressionando ali o Kleber. Com a abraçadeira de capitão o Kleber. Andrezinho sofre a falta no meio, o Rômulo diz que não. Ali o Penajuro está dizendo ali: acabou, não quero saber mais de nenhuma falta no jogo. É porque foi a segunda falta do Vasco, a segunda do Rômulo em cima do Andrezinho, as duas. Alessandro. Aí Guinha Azul. Com os primeiros movimentos aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. Guinha Azul tocando para o D'Alessandro. Tentou uma deixadinha para o Ilcinho, que foi revelado pelo Palmeiras. Teve um bom período no São Paulo. Voltou até depois de jogar na Europa no São Paulo, né? Ele jogou no Shakhtar Donetsk. Olha o jogo dominando. Tentou a jogada para o meio, para o Ney. Fernando Praz faz a primeira grande defesa do jogo. O Ney pegou de primeira, foi quase um pênalti isso aí. Que defesa fez o Fernando Praz. E para primeiro lance do jogo tem que estar muito ligado o goleiro. Vai jogando mais uma vez aí o Guinha Azul. Aí D'Alessandro. Enganou a marcação do Éder Luiz. D'Alessandro fez o levantamento mais uma vez para o Jô. Vai saindo o Fernando Praz. Jô ganhou. Tentou por cobertura. A bola vai passando por todo mundo. E vai ficar com o Gilmar lá do lado esquerdo. A defesa do Fernando Praz no chute do Ney. Olha, o Jô fez a parede. Deu um toque sensacional para o Ney. E o Fernando Praz, ele cai para o lado direito com a mão direita. É como se fosse um pênalti. Olha o Inter chegando. Na direita, Andrezinho, cruzamento. Fechou o Jô. Bola tocada pelo Renato pela linha de fundo, é escanteio. Luiz, não somente a jogada do Jô, que ele tirou da perna esquerda e com a direita colocou o companheiro numa situação muito boa. E a defesa, como você disse, início de jogo, o goleiro não está tão quente, ele fez uma grande defesa.
lá o Andrezinho para fazer a cobrança. Esse pano preto aí é o palco do show do Justin Bieber, que vai acontecer aqui em Porto Alegre amanhã. E Andrezinho na cobrança do escanteio, Bolatti na primeira trave, olha o Índio subindo na marca penal, tentou a cabeçada, acabou tocando no Diego Souza essa bola. Sobra do lado esquerdo com o Ilcinho. Tentou o drible sobre o Fagner, tocou mais atrás no Kleber, devolução belíssima para o Ilcinho, que bateu, Praz defendeu de novo. O Fernando Praz em 7 minutos faz 2 grandes defesas. O Cristóvão está desesperado ali, ó. Você está vendo embaixo do seu vídeo o técnico do Vasco fazendo o gesto. A defesa do Vasco parece que entrou meio atordoada. E aliás tem sido uma tônica. O Dedé não joga, a defesa do Vasco fica muito vulnerável. Não, tá com problema, Luiz. E os jogadores que vêm de trás estão se apresentando exatamente sem marcação. Por isso que o Cristóvão estava chamando a atenção. Vem o Internacional de novo com o Andrezinho. O Alessandro está mais centralizado, o Ilcinho está mais do lado esquerdo. E agora falta sobre o Ney. O juiz está marcando a falta sobre o lateral direito do Internacional, veja como o Gilmar chegou, deu um rapa no camisa 4 Ney. E o Alício Pena Júnior marcou, é falta para o Colorado. Você falou do Praz, Luiz. O Praz nem descansou direito essa semana, né? A maratona que teve para ir para a Bolívia, enfrentar o Aurora pela Sul-Americana, o Fagner também. O Praz está mostrando que está bem por enquanto, né? E vem cobrança. D'Alessandro vai lá para fazer a cobrança. Índio se manda ali do lado esquerdo, sempre na segunda trave. O Índio, zagueiro Índio, está buscando o número 30 dele pelo Inter. O Jô subiu. Subiu também o Vitor, ninguém tocou, a bola foi pela linha de fundo e apenas o tiro de meta que favorece o time do Fernando Praz, que você está vendo aí. Mais uma vez a jogada pela esquerda, você está vendo, o Ilcinho recebeu, teve a chance, escolheu e o Fernando Praz operou mais uma defesa importante no jogo, a segunda dele no jogo. Você viu, Luiz, que foram exatamente as 2 jogadas. Primeiro a com o Ney, né, que fez a tabela com o jogo, que veio sem marcação. E agora também o Ilcinho, que se apresentou ali nas costas do Fagner. O Ilcinho, que está substituindo o Oscar e está a serviço da seleção brasileira. A dúvida do Dorival Júnior antes do jogo era justamente nessa posição, o Ilcinho ou o Zé Roberto. Apostou no Ilcinho, o Zé Roberto está há quase 3 meses sem jogar e apostou porque o Ilcinho disse que realmente tem condições de chegar mais à frente, até pela condição que está fisicamente falando. E aí o Dorival disse que, olha, não tem nem o que escolher, é o Ilcinho que vai para o jogo. Aí o Ney, do lado direito, protege o lateral do Internacional. Tentou muito forte, a bola vai diretamente pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar. Os outros 2 jogos da tarde deste domingo, 2 clássicos estaduais, Flamengo e Fluminense se enfrentando no Engenhão. Olha, nessa última década talvez seja o Fla-Flu mais importante que eles estejam disputando, né? O vencedor de hoje chega buscando o título brasileiro, o perdedor vê essa possibilidade mais distante. Aí o Éder Luiz, esse é o Fagner. Kleber encosta na marcação, tentou a devolução para o Éder. Foi bem o Guinha Azul. Toca mais atrás lá no Índio. Aí o argentino de Córdoba, o Guinha Azul. Kleber. Totozinho do Ilcinho para o Guinha Azul. Veja o Vasco marcando a saída de bola do Internacional. Rômulo apertou o D'Alessandro, que tocou para o Rodrigo Moledo. Trabalha na direita, Ney. Se apresenta o Andrezinho, tá aí o Andrezinho. D'Alessandro levantou os braços pedindo, recebeu o D'Alessandro. Faz o passe para o Ilcinho. Foi lá o Vitor Ramos para fazer o corte de cabeça. E o Gilmar agora dá um chutão lá pro ataque. Índio para o Kleber. Uma abraçadeira de capitão do Internacional, Kleber. Guinha Azul. Alessandro ficou reclamando com o assistente que a bola poderia ter saído. O levantamento foi muito forte, Fernando Praz acompanha e a bola vai pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para o Vasco. Ô Luiz, o Alessandro para a jogada, deixa de ir na marcação para reclamar com o auxiliar que a bola teria saído e que não saiu, que a bola tem que sair toda. Olha ali, aí o jogo segue. Quem tem que apitar o jogo é o auxiliar, é o árbitro. Olha ali, mas não saiu mesmo. E ele para, deixa o jogo de boa para ficar discutindo. Alexandro fez 116 partidas aqui pelo Internacional, 56 gols, uma média muito alta, né? Conquistou títulos importantes, o Alexandro.
Éder Luiz. São os primeiros movimentos. Passamos de 12 minutos deste primeiro tempo aqui em Porto Alegre, sob um sol fortíssimo e muito calor na capital gaúcha. Aí o Rodrigo Moledo. Do lado direito tem o Ney se movimentando. O Diego Souza ficou um pouquinho à distância. Ele joga do lado direito para o Ney. De novo no Rodrigo Moledo. Aí Índio, Internacional trocando passes no seu campo defensivo. Aí o Guinha Azul. Adiantando para o Jô. Próximo meio de semana nós teremos rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Jogos sempre muito importantes. Daqui para frente é clima de decisão total no Brasileiro, né? Na luta pelo título, nas vagas da Libertadores e também contra o rebaixamento. Aí o Ney protege, faz o levantamento, foi muito forte. Agora passa ali na frente do gol do Praz e sobra com o Fagner. Alexandro com o Índio. Ali o Pena Júnior estava bem pertinho, entendeu que foi normal essa dividida, essa disputa de bola. Ney, bola rolando no Fla-Flu, no Engenhão, bola rolando na Vila Belmiro para Santos e Palmeiras. Bolatti para o D'Alessandro. D'Alessandro dominou, Andrezinho saiu do lado esquerdo, fez o drible, lindo lance do D'Alessandro, arrumou para o Bolatti, chegou o Gilmar, cortou, caiu, sofreu a falta do Bolatti. Ó, nós temos um lance lá no Engenhão, no Fla-Flu. Vamos dar um pulo no Engenhão. Ataque do Fluminense, o Mariano pela direita, cruzamento, Rafael Moura, rapaz, ele levou uma sorte danada depois que furou. Agora sobrou a caráter quase na marca do pênalti. E acabou perdendo uma excelente oportunidade para abrir o placar. Luiz, o Vasco está com problema, né? Exatamente no meio campo, porque tanto o Guinha Azul como o Bolatti são jogadores que têm capacidade, né, de se meter na frente como atacantes, ou então como jogadores que vêm para finalizar. E o Vasco não está conseguindo, exatamente porque tem 3 jogadores na frente do meio campo, que é o Ilcinho, Andrezinho e D'Alessandro, que também tem essa capacidade. Tem que diminuir um pouco o espaço e prestar atenção aos homens que estão vindo de trás sem a bola. Ô Júnior, e o Cristóvão vai fazer a primeira mudança já, vai tirar o Eduardo Costa, vai entrar o Felipe Bastos. Já eu confio porque o Eduardo vai sair. E vem outra vez o Internacional com o Ney. Vai chegando lá o Gilmar. Se antecipa, faz bem o giro. O Gilmar que claramente sofreu a falta agora. É titular da lateral esquerda do Vasco. O Bandeirinha está marcando falta do Gilmar. Ele não deu a falta, está marcando mão. Marcília, claro que o jogador, né, Júnior? Só depois de ouvir o apito que pode botar a mão na bola, né? É lógico que eu acredito, até o Marcília pode dizer, acho que até que ele sofreu a falta, né? Mas não tem nada que botar a mão na bola antes do apito do árbitro. Ele resolveu apitar, fez o que o Alexandre quis fazer antes, né? Decidir a jogada pelo árbitro. Houve a falta. O árbitro não marcou, segue, meu amigo. Cartão amarelo para o Gilmar. Andrezinho, sempre ele nas jogadas de bola parada. Tinha a mudança antes, viu, Luiz? A saída do Eduardo Costa sentiu mesmo, viu, Luiz? Pediu para sair. Eduardo Costa, portanto, machucado, deixa o campo. Felipe Bastos entra no Vasco com a camisa número 21. Cristóvão, com 15 minutos, tem que fazer a primeira substituição. Andrezinho na cobrança de falta. Ele faz o levantamento, olha o Jô subindo. Bola passa, sobra com o Kleber. Chegou o Éder Luiz, o Kleber faz a falta sobre o camisa 7 do Vasco. Aí o Éder Luiz vai se levantando, também usando esse moicano, né? E o Kleber hoje com a abraçadeira. Hoje não, o Índio, que muitas vezes foi capitão, o Bolívar também muitas vezes foi capitão do Internacional. Hoje eles se transformaram em reservas, né? E aí o Kleber é talvez o mais experiente aí dos jogadores em campo. O Guinha Azul é mais velho que ele, tá? Mas o Kleber é digamos, o brasileiro mais experiente, é o capitão do time. Luiz, essa mudança do Vasco vai perder um pouco na experiência do Eduardo Costa, mas em compensação ganha na parte física e na juventude do Felipe Bastos ali no meio, né? E não muda o jeito do programa de jogo é o mesmo, né? A vantagem também é que o Felipe é um cara que quando chega perto, né, Luiz, da linha da grande área, tem um chute realmente bem potente. Aí a gente tá vendo o Alexandro e o Eduardo Costa sentado lá no banco, já com a parte de trás da coxa, né? O músculo posterior da coxa direita. O Vasco já teve um problema muscular importante com alguns jogadores, Alexandro, o próprio Juninho, que agora está machucado, com uma contusão na panturrilha. Eduardo Costa é outro que entra na lista dos problemas musculares. A temporada vai caminhando para a sua parte final. O Vitor Ramos também, né, Luiz? E teve uma recuperação surpreendente aí, em 3 dias. Todos davam uma semana para ele, em 3 dias já estava treinando. Não chegou a se configurar, evidentemente, nem um estiramento, nem uma distensão, né? Foi um desconforto muscular.
E o Vitor Ramos está aí, ó, tomando o drible do Ilcinho. Fagner vem, Ilcinho foi para a grande área. Fagner deu um toque só na bola, recuando para o Fernando Praz. Achei que o Ilcinho tenha se jogado, não, mas agora a falta cometida sobre o Felipe Basso. O Fagner vem por trás e toca na bola. Você vai ver na repetição, olha, ele toca na bola. Ah, Ilcinho se jogou antes, sim. Não, é que ele é encostado, mas não é pênalti. Eu acho que ele não tenta fraudar a arbitragem. Simplesmente cai num lance normal de choque que acontece no futebol, segue o jogo. Marcília, rapidinho aqui, teve uma confusão, bate-boca entre o Leandro e o árbitro agora. O Leandro, que está no banco de reservas do Vasco, levou cartão amarelo. Cartão amarelo pro Leandro. E o Mauro Júnior ali observando, né? É o Leandro, né? Todo mundo conhece o Leandro, né? Ele leva cartão amarelo quando está no banco, quando está jogando. Ele briga com o Gandula, ele discute com o companheiro, com o árbitro, com o torcedor. Isso desde o tempo de São Paulo e por aí vai. Muito antes no Corinthians, lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Está jogando Guinha Azul. 0-0 no Fla-Flu, 0-0 na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Hoje, 6 da tarde, 3 jogos completam a rodada. Aqui o D'Alessandro, pressionado, perdeu. Rômulo tocou no Éder Luiz. Volta o D'Alessandro, recupera, Felipe Basso. Opa! Alício Penajum deixou seguir. Felipe Basso deu um carrinho no D'Alessandro. Ah, mas foi muita falta. E era falta para cartão, inclusive. O Alício está se perdendo em situações absolutamente tranquilas de decidir. Ele vai reclamar agora, ele vai chamar a atenção do Dorival Júnior, que reclamou assintosamente. Mas olha o que o Felipe Bastos fez. Era para falta e para algo mais além da falta. Não, na escala de punições, nem sei te dizer. Pode ir num cartão vermelho que não seria excesso. Olha, uma atitude muito branda do Alício. Olha só, olha ali, quase uma voadora. Quer dizer, mostra um cartão amarelo, sendo muito brando. Ele não marcou sequer falta. Ele se complica sozinho. Num lance que é claro, é limpo, de 2 jogadores com a bola, não tem mais ninguém na frente atrapalhando nada. Deu pra ouvir o que ele falou pro Dorival aqui. Ele disse o seguinte: é normal, por favor. Aí a roubada de bola do Ilcinho. Toca no meio pro Jô. Bolatti. Aí Andrezinho. Andrezinho tentou levantamento pro Ilcinho. E começou jogando como lateral direito, mas ele não alcança. Essa bola é tiro de meta pro Vasco. Globo, a gente se liga em você. Itaú, crédito consciente e feito para você. Daqui a pouco às 6 da tarde, Avaí e Atlético Paranaense, 2 times que estão na zona do rebaixamento, né? O Atlético com 27 pontos, o Avaí com 22. Ceará e Figueirense. Ceará é o segundo além da zona do rebaixamento. Figueirense já tem 37 pontos, está mais tranquilo. E a volta do Imperador Adriano hoje ao futebol, depois de tanto tempo sem jogar, né? Corinthians e Atlético Goianiense. O Adriano deve entrar no segundo tempo. Aí o Jô, vai subindo o Vitor Ramos. O juiz marcou falta do Jô sobre o Vitor Ramos. Falta que favorece o time do Vasco. Primeiro turno, o Vasco venceu por 2-0, jogo em São Januário. Éder Luiz e o Dedé fizeram os gols. A gente está revendo a jogada aí. Foi falta mesmo do Jô, Marcília? Foi. Agora, como ele não deixou de marcar uma falta, como ele deixou de marcar uma falta incrível ainda há pouco, qualquer falta que ele marcar de menos gravidade vai virar discussão. Porque a sinalização que ele fez para os jogadores, ao deixar passar aquele lance Felipe Bastos, é de que está valendo aquilo ali, a partir de agora no jogo. E hoje no Domingão do Faustão tem a presença de Caio Castro e também de Michel Teló. Tem ainda as surpresas do quadro Sufoco. Domingão do Faustão, logo depois do futebol, 6 da tarde. Luiz, só para complementar aí as observações do Marcília, Olha o D'Alessandro ali, Mauro, perdão, o Internacional vem com espaço ali pela esquerda. Passou o Kleber, D'Alessandro tentou levar pelo meio. Faz o giro, D'Alessandro foi puxado pelo ombro, pelo Éder Luiz. E o Alício Penajum tá pertinho, mandou seguir de novo. O D'Alessandro fez o gesto de desisto, larguei. Foi. Guinha Azul, falta do Guinha Azul sobre o Fagner. Torcedor do Internacional já vai ficando desesperado com o Alício Pena Júnior. Completa, o Mauro. É que o Alício até esse jogo, ele tinha apitado 10 jogos, né? E aplicado 62 amarelos e apenas um vermelho e não deu nenhum pênalti nessas 10 rodadas. Por enquanto já deu 2 amarelos aí, né? Olha lá o Felipe Bastos da cobrança, tentou pro Rômulo. Bolatti faz antecipação, sai jogando com velocidade pro Inter. Trabalha com o Andrezinho.
Ney passa pela direita, o Jô também mais à frente. Aí Jô domina aquele que foi revelado pelo Corinthians. Canhotinho, tocou mais atrás. Ney, guinha azul. O argentino protege, vira o jogo para o capitão Kleber. Encosta o Éder Luiz na marcação. Kleber adianta mais um pouquinho para o Ilcinho. Ilcinho tem o Felipe Bastos. Aí Ilcinho tentou o drible. Felipe dá o bote certo, o lateral é para o Inter. Ilcinho, quando deixou o São Paulo recentemente, disse até que podia quebrar um galho como lateral, mas que gostaria de, a partir de agora, só jogado na meia. D'Alessandro, girou, bateu bonito, Praz de novo, olha o Ney, Praz completa a situação, espalmando lá pro lado. É o grande nome do jogo até aqui, D'Alessandro, bateu bonito, olha o Fernando Praz, e depois, na cabeça ali do Jô. Lateral pro Internacional, Bolatti, devolve pro Ney. D'Alessandro pediu, Ney tentou o drible, fez o cruzamento, a bola vai passando, vai o Fagner. E um totozinho de cabeça buscando o Éder. Kleber tá marcando ali o Éder Luiz. E o Ilcinho chega por trás. Lateral pro Vasco, ali quase na divisória do gramado. A gente viu ali o Ilcinho. É Ilcinho mesmo, não é o Wilson, não tem o W, né? Falta sobre o Felipe Bastos, está marcando o Alício Pena Júnior. Hoje no Fantástico, as lições de vida que o genial Steve Jobs deixou para os mais jovens na voz do ator Alexandre Borges. O Fantástico vem logo depois do Faustão. Aí o Gilmar faz o levantamento para o Alexandre, ele e o Rodrigo Moledo. Tem até uma história interessante, né? O Moledo veio jogar pela União de Rondonópolis contra o Inter. Jogo aqui no Beira-Rio, foi 1-0 para o União de Rondonópolis, lá pela Copa do Brasil. Aí o Moledo acabou com o jogo, estava 1-0 para o Inter. O Alexandre não pegou na bola, mas aos 37 do segundo tempo ele fez o gol que classificou ele. Centroavante, às vezes você joga, numa bola o cara vai e resolve, né, João? Tem que estar esperto, Luiz, senão exatamente não faz o seu trabalho, né? Wagner buscando o Diego Souza. O Vasco não conseguiu trabalhar essa bola ainda no campo de ataque. É isso aí, Luiz, é isso aí. O grande problema do Vasco até agora no jogo é exatamente que a bola não tem parado. O Felipe está fora do jogo e o Diego e o Alexandre não conseguem segurar a bola lá na frente. Então a defesa fica sempre trabalhando e não pode correr risco, né? Quer dizer, não pode correr o risco de errar, mas isso é realmente complicado. Diego Souza com o Índio. E a falta cometida pelo zagueiro do Internacional no entendimento do Alício Pena Júnior. Na primeira bola que chegou redonda nos pés do Felipe, né? O Felipe está voltando de uma artroscopia. É uma cirurgia simples no joelho, né? Exatamente na ausência do Juninho, o Felipe pôde voltar como titular. E ele botou essa bola para o Diego Souza. O Vasco tem a primeira chance aí de finalização. O Vasco não finalizou nenhuma vez. Não teve nenhuma finalização, nenhum escanteio. A prestação Internacional teve 4 chances de gol nas 4 vezes que chegou. Os gritos aí do Muriel. 4 na barreira, tá pedindo o Muriel. Tá pedindo pro Jô ficar como o último homem. Diego Souza, Felipe e Felipe Bastos. 27 metros a distância da bola para a linha de gol. O Vasco tem a primeira chance de finalização no jogo. Aos 25, partiu Diego Souza. Tocou na barreira. Bola vai saindo em escanteio, o primeiro do Vasco na partida. A gente tá vendo aí o Rômulo e o Renato Silva. O Diego Souza também vai se posicionar. Diego Souza é um dos mais altos do time. 1,86 m. O Vasco tem bons cabeceadores. O volante Rômulo também está por ali, o número 37, o Alexandro. A nossa microcâmera mostra praticamente a visão aí do goleiro Muriel. E o Felipe vai na cobrança do escanteio. Já está autorizado o Felipe, 0-0 é o jogo. Bom público no Beira-Rio. Felipe para a bola, fez o levantamento, Rômulo não alcança. E aí com a coxa ali, né, com a barriga, o Ney recuando para o Muriel. Já está jogando do lado esquerdo com o D'Alessandro. Flamengo e Fluminense 0-0 no Engenhão. Santos e Palmeiras 0-0 na Vila. Alexandre para o Éder Luiz. Éder Luiz marcado pelo D'Alessandro. Tentou botar velocidade o Éder. Vai para o fundo. Cruzamento. Diego Souza. Muriel. 2 vezes. Acho que aquele pedaço de terreno ali é iluminado, viu? Foi dali que o Damião fez um golaço de bicicleta contra o Flamengo. E nesse voleio do Diego Souza, a primeira chegada do Vasco
Foi do ponto de vista coreográfico belíssima essa chegada. Uma boa jogada também do Éder, Luiz. Fez o cruzamento perfeito, né? A bola não encaixou tão bem como o Diego queria. Ela saiu difícil, tanto que o Muriel foi obrigado a fazer a defesa em 2 tempos. Hoje a galera do Hipertensão vai encarar novas provas radicais. Sai jogando o Inter, Guinha Azul. Aí o D'Alessandro. Trabalhando na esquerda com o Kleber. A bolinha ainda não trabalhou na tarde desse domingo. Claro, são 3 partidas, né? A gente nos últimos domingos teve sempre 5 jogos. Um deles foi antecipado, foi disputado na quarta-feira. São Paulo e Cruzeiro empataram em 3-3. O empate aqui, o Vasco vai chegando a 51 pontos. Corinthians é o vice-líder com 48, joga às 6 da tarde contra o Atlético Goianiense no Pacaembu. Depois o São Paulo 47, Botafogo 46, Fluminense 45, mesmo número de pontos do Flamengo. Aí vem o Inter com 41. Olha a importância para o Inter de uma vitória hoje. Felipe Bastos, Diego Souza. Na direita, Éder Luiz. Fagner vai passando na velocidade. O Éder trabalhou no meio com o Felipe Bastos. Devolve para o Éder. Do lado direito, Alexandre pedindo. Ele tentou direto, Muriel. Eu não sei se a bola chegou a desviar ali no Guinha Azul. Mas o Muriel teve que voltar imediatamente ali. Olha só, faz o cruzamento, não pega em ninguém não. Ganhou um efeito diferente a bola do Éder. Eu acho porque a intenção dele, na verdade, Luiz, era pegar o Alexandro lá, né? Terminou fazendo a outra trajetória e ele teve que voltar para fazer a defesa. Aí o Ney, é clima de decisão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos entrar nas últimas 10 rodadas do Brasileirão. Aí o Bolatti, cortou o Rômulo, voltou no Bolatti. Aí Guinha Azul, este é o Kleber. Éder Luiz vem na marcação, só o Alexandre lá no ataque. O resto do Vasco todo defendendo. D'Alessandro, outra vez do Kleber, protege, devolveu pro D'Alessandro, tentou o cruzamento pro Ney. Ele tentava, na verdade, o cruzamento, passou e sobrou com o Ney. Tocou atrás do Bolatti, bateu mal. Chegou o Gilmar para tirar dali. Olha o Guinha Azul, olha o Guinha Azul. Renato Silva cortou e botou o Diego Souza no contra-ataque, no estilo que ele gosta muito de carregar a bola. Alexandro pro Éder Luiz. Domina o Éder, foi para cima da marcação do Índio, adiantou muito o Éder Luiz, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor oficial do futebol. E os internautas que mandam suas mensagens, mandam suas perguntas, você pode mandar o seu vídeo. Vamos lá, a pergunta deste primeiro tempo. Júnior, por que, mesmo com a saída temporária do Ricardo Gomes, o Vasco continuou numa crescente? É o Felipe de Santa Luzia, lá no Espírito Santo. Valeu, Felipe, obrigado pela participação. E aí, Júnior? Eu acho que é a mesma filosofia de trabalho, né? Quer dizer, parece que aconteceu exatamente uma união maior ainda do grupo, né? Com o Cristóvão, que tem feito realmente um trabalho muito interessante, não fugindo daquilo que o seu companheiro, o seu amigo, o Ricardo Gomes vinha fazendo. Isso o Vasco demonstra, principalmente, que continua, né, com o mesmo rendimento que quando o Ricardo estava à frente da equipe. Aí o Bolatti, este é o Ney. Ney trouxe para a perna esquerda, tentou o chute fraquinho, a bola vai saindo pela linha de fundo. Aliás, o Ricardo Gomes hoje, no Jornal Extra do Rio de Janeiro, uma entrevista feita pela jornalista Marluce Martins, Ricardo já recuperando os movimentos e dizendo que espera poder, na parte final do campeonato, estar em São Januário. Claro que ainda como torcedor, né? Cartão amarelo aí para o Fernando Praz. Segundo o Alício, está retardando o reinício de partida. Mas que bom a gente ver o Ricardo nessa recuperação notícia, maravilhosa, né, Luiz? Eu acho que nós que presenciamos, né? Exatamente quando ele teve problema, pela figura, né? Que a gente não vai cansar de dizer que é uma figura excepcional em todos os sentidos, o Ricardo. Lateral que o Kleber se prepara para fazer a cobrança. Essa é a voz do Dorival Júnior. Vamos lá! Guinha Azul. Outra vez no Kleber. Guinha Azul, de primeira para o Andrezinho. Atendeu o comandante. Deu para ouvir o grito do Dorival. Vira! Andrezinho virou para o meio. Adiantando na direita para Ilcinho. Gilmar está na marcação. Ilcinho mais atrás do Ney. Jô se movimenta pelo meio. Ele trabalha com o D'Alessandro. O argentino protege. O pé esquerdo é o bom. Ele fez o passe para o Kleber. A bola é boa. Kleber domina. Cruzamento para o Jô. E o Ney. Está marcado o impedimento. Ou uma tentativa de toque do Jô. De mão. E se ele marcou a mão, vai ter que mostrar cartão amarelo. Porque aí é a situação que está escrito até nas orientações. É tentar fazer um gol com a mão é amarelo mesmo, né, Marcelo? Exatamente. É uma fraude. Tentativa de fraudar a lei, olha o que ele faz.
E toca com a mão na bola. Aí o bandeirinha lá no alto ali observou e saiu gesticulando a bandeirinha. Esse é o lance de curso de arbitragem para cartão amarelo, né, Marcelo? Você pode levar e botar lá. Esse aí não tem como discutir, né? O cara vai rodar e bota esse lance para o cara passar no exame. O Internacional que esteve uma vez apenas no G4 em 27 rodadas. Ali entre a sexta e a oitava rodada ele permaneceu ali. Foram 3 vitórias seguidas, ainda com o Paulo Roberto Falcão no comando. Aí perdeu 3 seguidas, nunca mais voltou ao G4. Linha azul no Rômulo. Deu para você ouvir o frisson da torcida colorada discordando da marcação da falta. Arnaldo Felipe para fazer a cobrança. Mais uma vez aí o Felipe. Linda bola para o Éder. Ele tentou de primeira para o Diego Souza, chegou o Ney. Mas o levantamento lá buscando o Wilsinho. Luiz, Desvio foi do Gilmar, o lateral é para o Inter. Diga. O cartão do jogo foi o terceiro. Está fora, portanto, do jogo contra o São Paulo. O Inter que ainda não conta também com o Damião. Jogo contra o São Paulo. Quarta-feira que vem em Barueri. Que o Morumbi também foi utilizado para o show do Justin Bieber. Vai acontecer aqui no Beira-Rio amanhã, né? Como o Engenhão. Principais palcos do futebol brasileiro. São Paulo levou o jogo para Barueri, ali na Grande São Paulo. E o Vasco, por sua vez, vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, também na quarta-feira. O jogo vai ser à tarde do Vasco, porque quarta-feira é feriado de 12 de outubro. Já o Internacional jogando na quinta-feira, né, como disse o Glauco, contra o São Paulo lá em Barueri. Ali o Kleber para a cobrança da falta. Índio. 33 minutos do primeiro tempo. Show do intervalo. Por enquanto não tem gol para mostrar para você, né? A bola não balançou as redes ainda. Em azul. Chegou bem o Vitor Ramos. Cortando de cabeça, tocando para o Rômulo. Rômulo para o Felipe. Chegou bem o Bolatti. Fez o corte. Aí Ilcinho. Rômulo faz a antecipação. Em azul. De novo o Vitor Ramos. Vitor Ramos começou no Vitória da Bahia e depois foi direto para o futebol belga. E por lá ficou até ser repatriado aí pelo Vasco. Gilmar. A distância, o Wilson se apresenta ali. Ele toca na esquerda agora buscando o Felipe. Levanta a cabeça o Felipe, vê a movimentação dos companheiros. Toca no Felipe Bastos. Dá no Diego Souza. De cabeça ele engana o Ney. Recomeça outra vez no Felipe. Felipe tirou o Bolatti. Leva pelo meio. Joga do lado direito para o Fagner. Alexandro vai pelo centro, Éder Luiz mais à direita. Fagner devolve no Felipe. Aí domina o Felipe, adiantou o Alexandro. Protegeu. Na hora de devolver, não devolveu legal não. Na sequência levou sorte. Rômulo, Gilmar, Diego Souza. O sol dá uma trégua aqui em Porto Alegre agora. Aí o Diego Souza devolvendo para o Gilmar. Bolatti está na marcação. O Gilmar trouxe para o pé direito, fez o levantamento. Muriel acompanha, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre, fale muito, por muito pouco sempre. Agora há pouco nós mostramos um lance lá no Engenhão, né? O Rafael Moura perdendo o gol para o Fluminense. Já tem um lance do Flamengo. 0-0, 0-0 Fla-Flu, 0-0 Santos e Palmeiras. Em azul. Faz o levantamento lá buscando o Ney. Domina com estilo o Ney. Carequinha levantou na hora de fazer o passe ali para o Andrezinho. O Andrezinho deu um toque, ficou acossado pelo Felipe Bastos, mas é só tiro de meta. Vamos ver o lance no Engenhão. O Flamengo tendo uma oportunidade de gol. Bola em profundidade para o David. Estado que ficou o campo com o show. David bateu cruzado. E a defesa do Cavalieri. Botafogo está prometendo que para o ano que vem um apoio de parcerias, que a gente vai ter um gramado impecável no Engenhão. Todo mundo torce por isso. Um choque agora ali, cabeça com cabeça, viu, Luiz? O Bolatti caiu aí, desabou, né? Junto com o Alexandre, ó. O Moledo também, o número 3, estava na jogada, mas ele cabeceou a cabeça do Alexandre. Estou sentindo aí o Bolatti. 15% das contusões no futebol, estudo feito pela FIFA, ou seja, de cada
100 contusões, 15 são na cabeça, no clube. Contusões mesmo, né? Quando o cara não consegue continuar jogando. É praticamente impossível você não ter um jogador de futebol que não tenha tido, né? Um corte no supercílio, um corte na testa mesmo, em função exatamente do que você acabou de dizer. O Cristóvão está conversando aí com o Éder. Os dois pegar um. Cada um pega um, largar o zagueiro. Cada um pega um. Aí, Éder! É a orientação na marcação da saída dos volantes. Exatamente, exatamente, que estava fazendo a diferença. O Vasco até melhorou, sabe por quê, Luiz? Porque o Felipe entrou no jogo. A bola caindo no pé dele é sempre um passe certo, é uma virada de jogo. Né? E essa tensão com o Bolatti e o Guinha Azul, porque quando eles avançam, eles vêm sempre sem marcação. E são jogadores que podem, na verdade, fazer uma jogada importante. Amanhã, 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília, o Bom Dia Brasil chega com as primeiras notícias do Brasil e do mundo, com a Renata Vasconcelos e o Chico Pinheiro na apresentação. E no bloco de esportes, Luiz Ernesto Lacombe, sempre trazendo o melhor do fim de semana para você. Bom Dia Brasil, 7h30 da manhã, horário de Brasília. Pede a Luiz com o Andrezinho. O Fagner com o Andrezinho. E matou a falta do Fagner, do Andrezinho sobre o Fagner, favorecendo o time do Vasco. Aí o Andrezinho, revelado pelo Flamengo. O Fagner começou no Corinthians. Ele fez uma tatuagem no braço direito, se eu não me equivoquei ali, o número 23. É que essa câmera está contando naquela... Olha lá, braço esquerdo, ela tem o número 23, rapaz. Atrás do braço direito dele. É um número que ele usa, né? Mas tatuou, se subir um pouquinho a câmera, a gente vai ver ali, um pouquinho mais em cima, lá, 23. Se ele mudar de clube, vou usar o 18, já vai ficar botando... Não, se ele for para um clube que tem dono 23, é que vai ser problema, né, Marcelo? 38 minutos, primeiro tempo, já show do intervalo. Aqui Vasco está jogando com o Éder Luiz. Tocou mais atrás no Felipe Bastos. Tentou adiantar para o Diego Souza, Bolatti e Guinha Azul, os dois volantes estavam na jogada. O Rômulo, Felipe, Gilmar do lado esquerdo, o Gilmar ainda no aspecto ofensivo, não tem a tática individual clara do lateral, né? Olha o Felipe, levou, trouxe pelo meio, enganou a marcação, tocou para o Felipe Bastos, ajeita para o Fagner, Alexandre está na boca do gol, Fagner fez o levantamento, a bola passou por todo mundo, chega o Ney, faz a cobertura, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, facilidades no carnê fazem nossa história. E logo mais no Fantástico, uma história incrível. O caso do ladrão bonzinho. A vítima foi uma rádio da cidade, fez apelo e o bandido atendeu. O Fantástico vai explicar direitinho o que é que rolou nessa história incrível. O Fantástico, com o Tadeu Schmidt, com a Renata Ceribelli, com o Zeca Camargo logo depois do Faustão. E claro, os gols da rodada no Fantástico. Uma leitura especial do nosso Tadeu Schmidt. Andrezinho, D'Alessandro. D'Alessandro. Agora deu tudo certo até o domínio da bola. Né? Mas a bola veio, Luiz, na altura da barriga. Bateu naquele dele. ossinho? Exatamente. Talvez seja o lugar mais difícil que você tenha para você dominar a bola, né? Que é exatamente na região da cintura. E bateu e ela fugiu dele. A jogada era boa novamente, com vindo gente de trás sem marcação. Em azul, no peito e na raça, ganhou, trabalhou com o D'Alessandro, pé direito, a bola passa por todo mundo e saiu pela linha de fundo, tiro de meta que favorece o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Quat, o sabor marcante do Guaraná mais oh yeah! Engenhão no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense 0-0, na Vila Belmiro, no Litoral Paulista, Santos e Palmeiras também 0-0. Palmeiras é exemplo do Internacional, mesmo número de pontos, uma vitória hoje para o time entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores, né? O Santos, Libertadores, já está no ano que vem, vai defender o seu título como atual campeão. Tem um jogo a menos para realizar, mas está difícil a situação do Santos para título. Felipe Bastos, olha o Felipe, na Diego Souza na esquerda, Felipe Bastos rolou para o Diego Souza. Demorou, né, Luiz? Pois é. Demorou um pouco. Ele podia até ter tocado essa bola no Diego, que poderia tentar finalizar ou então até devolver essa bola mesmo. Demorou muito. Olha o João em profundidade, Fernando Praz. Por enquanto, nenhum acréscimo, Luiz. O Internacional chegou a ter 62% de posse de bola nos últimos
10 minutos o Vasco conseguiu diminuir um pouquinho. Nesse momento 59 para o Inter, 41 para o Vasco. O Inter ficou 16 minutos com a bola, o Vasco 11 minutos. Ele tinha que dar uns 3 minutos de acréscimo. Parou para repreender o Dorival, parou para mostrar cartão para o Leandro no banco, o goleiro, mostrou cartão para o Fernando Praz. Não vai adicionar? Não acredito. Felipe, passe errado, chegou bem o Guinha Azul. Já estamos no intervalo no Engenhão, Flamengo e Fluminense 0 a 0. Aí o D'Alessandro, e o Sim na direita, Jô vai pelo meio. E também sobe, o D'Alessandro olhou, só vê jogador de preto ali. Aí recomeçou com o Guinha Azul. E o Sim. Felipe está marcando a distância, Ney está na direita, ele tocou no D'Alessandro. D'Alessandro protege, traz para o pé esquerdo. Vira o jogo para o Andrezinho. Andrezinho tem o Kleber na esquerda, tentou jogada para o Jô. Jô girou bonito, é canhoto, o Jô foi desarmado pelo Fagner. Vasco sai jogando na velocidade do Éder Luiz. Alexandre lá na ponta esquerda. Éder Luiz levou o Guinha Azul. Agora tem 3 marcando. Chegou o Kleber, quis chutar contra o corpo do Éder. Não foi feliz, a bola caiu com o Éder, que acabou perdendo. Está jogando ali o Kleber. Ney. Andrezinho. 42 minutos. Já tem o show do intervalo. Olha, um raro show do intervalo sem nenhum gol na rodada. Tá certo, todo domingo com o menor número de jogos às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Agora na direita com Ilcinho. Marcado pelo Renato Silva. Ilcinho trouxe pro pé direito. Não dá para chutar nem para cruzar. Trabalhou no D'Alessandro. Rola pro Andrezinho. De frente pro Felipe Bastos. Ele joga no Ney. Adianta mais à frente com o Ilcinho. Ilcinho com o Gilmar. Gilmar deu bote, cortou. A bola sobrou com o Ney. Ney fez o drible. Ganhou a jogada pela direita. Andrezinho e Jô pedindo cruzamento. Renato cortou e o Felipe Bastos tirou. Agora voltou com o Bolatti. Vai tentar daí o Bolatti. Fernando Praz joga para a linha de fundo. É escanteio. O argentino Bolatti experimentou e o Fernando Praz, que pegou tudo nesse primeiro tempo, fez mais uma defesa. Mais 2. Portanto, vamos a 47. Agora é a vez do D'Alessandro na cobrança do escanteio. Normalmente é o Andrezinho. D'Alessandro. Índio se movimenta. Olha o levantamento. Moledo. Praz saiu e tirou. Praz está irritado com os zagueiros. Ninguém subiu mesmo. Ficou tudo para ele. Kleber. D'Alessandro. Felipe está marcando um pouquinho a distância. D'Alessandro levantou a cabeça. O Rodrigo Moledo continua na área. D'Alessandro clareou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Chegou o Gilmar. Intercepta bem ali. Aí dá uma aliviada. Chutou para onde estava virado o Gilmar agora. E tem uma explicação porque que não era o Andrezinho. Ele está sentindo alguma coisa ali, me parece muscular. Tanto que o João Paulo, o garoto, está no aquecimento. Chegou a ser até uma dúvida ao longo da semana, né, Glauco? O João Paulo ser o substituto do Oscar. Isso mesmo, garoto de 20 anos formado na base. Oscar que está na seleção brasileira, que joga na próxima terça-feira, 10h30 da noite, contra o México. Claro, a Globo mostrando ao vivo para você. E o Sim. Família na marcação, toque por último do Ilcinho. Lateral para o Vasco. O Gandula achou que era lateral pro Inter, jogou a bola rapidinho. Éder Luiz. Fagner. Dominou bonito o Fagner. Tentou o drible sobre o Guinha Azul, que se recupera jogando para escanteio. Aos 45 minutos, está aí o argentino Guinha Azul, que amanhã cedo vai estar aqui dando voltas no entorno do campo. Amanhã tem negócio de show, talvez ele vai ter que ir para uma academia. Felipe Bastos vai para a cobrança do escanteio. Tem o Fagner na bola curtinha, mas ficou marcado ali o Fagner. E o Felipe Bastos vai para a cobrança. Zagueiro Vitor Ramos, grandalhão, mais de 1,90 m, vai lá, ele está subindo. Quem subiu agora foi o Moledo, jogando de novo essa bola para a linha de fundo, é outro escanteio. Rodrigo Moledo tem 23 anos. Olha lá o Diego Souza na cobrança do escanteio. Você está vendo aí o Alexandre. Intervalo também na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, 0 a 0. Diego Souza deixou lá para o Felipe. Olha o Vitor Ramos ali, 1,92 m. O ar fica rarefeito para o Vitor Ramos. Diego Souza. Felipe. Olha o corte do Felipe. Levantamento para o Rômulo. Tentou a finalização, foi desarmado pelo Bolatti. Bolatti no Kleber, que toca no D'Alessandro. Chega Diego Souza, o Vitor Ramos também vem por trás e cochilou o D'Alessandro. Roubou o doce do D'Alessandro ali, o Vitor Ramos. Éder Luiz. Diego Souza. Felipe. Faz a inversão agora buscando o Fagner. Que boa bola. Fagner domina.
Tentou o cruzamento, olha o Alexandre, tentou o desvio, agora vai sobrar Diego Souza! O peixinho, o Bonatti chegou a atrapalhar um pouquinho, mas ele tem muita força física, escolheu o canto. Tirou demais do goleiro Diego Souza, era a nossa microcâmera mostrando. Que chance teve o Vasco, hein? O Diego Souza lá levou as mãos à cabeça umas 2 ou 3 vezes, que a chance foi clara mesmo. Mas ele não tinha muita coisa para fazer diferente do que ele fez não, né, Luiz? Ele só errou a pontaria, né? É isso mesmo, não tinha que tirar do goleiro mesmo, né? Porque a bola estava na diagonal, quer dizer, ele ainda estava acossado pelo adversário. Fim de papo no primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Os jogadores estão deixando o campo. Do lado de fora do campo estão os nossos repórteres, o Mauro Júnior e o Glauco Paza. Ouvindo por aqui o Jô, presidente da Força Independente Colorado, uma torcida e também conselheiro do clube, Marcelo Kripka, teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu aqui mesmo no estádio Beira-Rio. Aconteceu há poucos instantes aqui no estádio do Internacional. É uma notícia realmente que, num cenário desse então, né, com um domingo de alegria, de diversão, que é o futebol, aconteceu um acidente fatal como esse, um ataque cardíaco. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Autoriza o árbitro, bola rolando, começa o segundo tempo. Aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, de Internacional e Vasco 0 a 0. Com mudança, Luiz, no Vasco. Então diga. Saiu o Felipe, entrou o Diego Rosa. Já fez essa falta aí, já participou desse lance. Entrando, portanto, o Diego Rosa. Com a número 27 no lugar do Felipe. O Felipe está voltando de uma cirurgia, de uma artroscopia no joelho. Ainda não está 100%. Acabou sendo substituído pelo Cristóvão. Andrezinho na cobrança da falta. O Bolatti vai lá para a grande área. O Rodrigo Moledo também, os grandalhões do Internacional. O Jô, que também é muito alto. E o Andrezinho que bota a bola onde bem quiser. Levantou. Subiu a zaga do Vasco, tirando o D'Alessandro. Na esquerda, domina. Diego Rosa marcando. D'Alessandro tentou fazer o giro. Diego Rosa conseguiu tocar na bola e sai jogando com o Fagner. Fagner se livrou da bola. Kleber recupera para o Internacional. Esse é o Ney. Andrezinho. Alexandre marcando. Chega também o Rômulo. Ele toca no Ney. Ney para o Guinha Azul. Guinha Azul para o Kleber. A alteração no Vasco, entrada do Diego Rosa com a 27 no lugar do Felipe, número 6. E começa a chover, Luiz. E o Cinho recebe ali pela ponta esquerda. Depois de forte calor, agora tempo para chuva. E o Cinho clareou, pé direito. Fernando Praz segura firme. A entrada do Diego Rosa, né, Júnior, no Vasco, por conta também dessa questão física do Felipe, né? Sem dúvida, só pode ter sido isso, né, Luiz? Ele faz a antecipação em cima do Diego Souza. Passe errado, Fagner recupera para o Vasco. Aí o Vitor Ramos. Devolve para o Fagner. Éder Luiz. Fagner de novo. Encosta o Guinha Azul. Devolução para o Éder. Vitor Ramos continua no ataque. Felipe Bastos. Diego Rosa passou na esquerda. A bola é com ele. Aí o Diego Rosa. Toca mais atrás. Felipe Bastos para o Diego Rosa. Vira o jogo mais à esquerda com o Gilmar. Alexandre vai lá para a boca do gol. Ele tentou o chute. Olha que perigo, Muriel. Escapou e com essa chuvinha começa a ficar escorregadia, né? Pesada não fica mais, né? Desde que a bola mudou. Antigamente a bola de capotão dava um peso enorme. Mas escorregadia fica. Aí o Kleber. Protege ali do lado esquerdo, trabalhando com o Guinha Azul. Guinha Azul para o D'Alessandro. D'Alessandro dominou. Ponta esquerda tem o Kleber passando. Ele rolou para o Kleber. Jô na boca do gol. Cruzamento para o Jô. Fernando Praz tirou. Agora voltou no D'Alessandro. Tentou o domínio. Fagner joga para a linha de fundo. É escanteio para o Inter. Torcedor colorado que, como sempre, comparece em grande número aqui ao Beira-Rio. Tá vermelho o Beira-Rio. Uma onda vermelha no Beira-Rio. Aí o Jô tentando sair da marcação do Vitor Ramos. O Moledo vai na primeira trave. O levantamento. Olha o Índio. Subiu o Alexandre, tirou dali. Aí o Ney ganhou. O Rômulo dá um chutão lá pro ataque. Não tem ninguém do Vasco no ataque. Aí o Muriel. Linha azul. Esse é o Kleber. Tem o Cinho na ponta direita. Levantou o braço. Não tocou. Trabalhou com o D'Alessandro. Aí devolve no Kleber. Felipe Bastos foi, deu um toque, a bola ficou no D'Alessandro. D'Alessandro levanta para o Kleber, a bola é boa. Kleber domina pela esquerda, livrou da marcação do Vitor Ramos. O juiz deu a vantagem, bola com o D'Alessandro, pé direito. Gol!
direita, a bola desviou do Filipão, Renato Silva. E tirou qualquer chance de defesa do Fernando Praz. Foi no ângulo. Para levantar a torcida colorada aqui no Beira-Rio, em todo o Brasil. 1 para o Internacional. 0 para o Vasco, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Flamengo e o próprio Inter vão agradecendo porque o líder está tropeçando. E aí, Júnior? A jogada que saiu até meio sem querer, e aí depois o Marcília pode até falar que o árbitro foi bem, né? Que houve uma falta em cima do jogador do Inter, né? E ele deixou seguir, né? Na consequência, mas só foi o Fernando Henrique só foi batido, né? Porque ela bateu no seu companheiro, porque ele estava novamente na defesa. Andrezinho, aí o Ilcinho recebe ali no pico da grande área, o Ilcinho, o Jô tá pedindo, e o Ilcinho cruzou para o Andrezinho, a chance do segundo. Tocou no Vitor Ramos e é escanteio. E bolando o Ilcinho. Resvalou no corpo do Vitor Ramos, o Andrezinho escolheu o canto esquerdo do Fernando Praz. Luiz, como o Júnior falou, foi fundamental a lei da vantagem. Eu critiquei muito o Alisson, agora eu vou elogiar. A lei da vantagem que ele deu no lance anterior, houve a falta sobre o jogador do Internacional, ele mandou o jogo seguir e teve a sensibilidade do lance. E ali saiu o gol. Bola tocada na ponta esquerda para o Éder Luiz. O Diego Rosa vai como se fosse o centroavante. Éder Luiz tocou, boa bola para o Diego Souza, chegou no Bolatti. É o Éder Luiz, o Fagner, perdão, ele fez o drible, brigou pela bola, Moledo atrás do Felipe Bastos. E o juiz está marcando agora a falta do Fagner. Ele chegou a dar a vantagem. O Ney saiu jogando, o Ney tá aí caído. E aí quando ele percebeu que a jogada se desenrolou a favor do Vasco, ele voltou e marcou a falta. Luiz, diga. Foi o 6º gol do D'Alessandro no Campeonato Brasileiro, ele que é o campeão de assistências para gols do Internacional, também com 10. O D'Alessandro hoje considerado aí o jogador mais importante tecnicamente do time. E o Internacional, Glauco, vai comemorando o 0-0 do Fla-Flu e também o empate do Palmeiras, porque o Inter vai indo a 43 pontos, 7º colocado, né? E à frente, Flamengo e Fluminense vão conquistando cada um ponto apenas. Então o Inter entra de vez na briga, 2 pontos da zona. 3, fica por causa do número de vitórias. O Fluminense tem 14, o Inter está indo a 11 hoje. Vitórias é o primeiro critério de desempate. Daqui a pouco a gente mostra essa classificação. Ney. Tem uma coisa, né, Luiz? O Inter, como eu disse, né, no início da transmissão, ele joga hoje com o Vasco, depois ele pega São Paulo, Corinthians, Fluminense, Flamengo e Botafogo. São todos aqueles que estão à frente dele. Quer dizer, depende somente dos seus esforços para conseguir uma posição melhor na tabela. Uma vitória. Hoje o Inter entra de vez na briga por essa vaga na Libertadores. Competição que o Internacional tem feito uma história belíssima recentemente com conquista de 2 títulos. E olha, joga a quinta contra o São Paulo no fim de semana. No fim de semana a gente tem Inter e Avaí aqui, né? O Renato Marcília falou do lance lá do Alisson. Olha, o Kleber fez o drible, sofreu a falta, deixou a jogada prosseguir, o Andrezinho recebe, o juiz deu a vantagem, olha, ele observando a vantagem com os 2 braços, como destacou o Marcília. E aí a sorte do D'Alessandro, que a bola desviada pelo Renato matou o prazo. Foi perfeito o Alisson, né? Perfeito. A percepção que ele teve do lance para não paralisar a partida e assim favorecer o infrator foi muito grande. De novo Kleber. Tem sido uma área importante ocupada pelo Internacional à esquerda. Cruzamento para o Jô. Vitor Ramos toca de cabeça ali na direita para o Fagner. Internacional com 60% de posse de bola. E a bolinha, rapaz. Deu ar da graça. Gol em Porto Alegre, gol por aí. Ou na Vila ou no Engenhão. Vamos saber já. Rafael Sobis abre o placar no Fla-Flu. É gol do Fluminense. 1 para o Fluminense, que é 3º colocado nessa altura, hein? Tá ficando a 3 pontos do Vasco. Olha o Fluminense, o atual campeão brasileiro. Uma vitória como seria importante para os dois, né? A situação, a conta é a mesma para o Flamengo. Diego Rosa só na bola. Andrezinho. Diego Rosa marcando. Andrezinho direto para as mãos do Praz. Globo, a gente se liga em você. Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar. Já atenção, torcedor do Fluminense. Já o gol do Rafael Sobis. O roqueiro. E ídolo da torcida colorada, né?
Não só por tudo que fez, mas especialmente pela decisão da Libertadores contra o São Paulo. Fez os 2 gols no Morumbi. O Inter venceu por 2-1, depois empatou aqui em 2-2 e levantou a sua primeira Libertadores. Falta para o Vasco sobre o Éder Luiz. O Vasco não consegue sair, ter posse de bola. O Júnior vai falar disso já já. Esse é o risco que você corre quando você vai para uma proposta de jogo, quando tem que virar essa proposta de jogo, mudar o jeitão, nem sempre se consegue, né? Felipe Bastos vai para fazer a cobrança. É falta que favorece o Vasco, apenas o D'Alessandro ali à frente como se fosse a barreira. Felipe Bastos fez o levantamento. Muriel no segundo andar foi lá para fazer a defesa. O Vasco não consegue sair e ter um pouco mais de posse de bola. O Internacional deita e rola. Luiz, é mais ou menos, tá aí, ó, os números não deixam mentir, né? A verdade é que o segundo tempo começou da mesma forma como começou o primeiro também, né? Com o Inter com a posse de bola, fazendo as jogadas, não somente por um lado do campo, variando bastante. O Vasco não conseguiu encontrar uma forma de pelo menos marcar ou evitar, né, que o Inter continue fazendo com que o jogo fique bastante a seu favor, ainda mais agora com a vantagem no placar. Andrezinho, D'Alessandro. O Ney saiu do impedimento, o D'Alessandro olhou para o Ney, olhou para o Ilcinho, tocou errado, o lateral favorece o Vasco. Com essa derrota, com 50 pontos, o Corinthians pode assumir a liderança. Aí o Dorival Júnior mais uma vez gesticulando muito com os seus jogadores. O Corinthians tem 48 pontos e enfrenta o Atlético Goianiense no Pacaembu, todos os ingressos vendidos. E o Adriano volta ao futebol hoje, deve entrar no segundo tempo. O Imperador, quer dizer, o Corinthians ainda conta com esse reforço. O Adriano em condições normais seria talvez titular da seleção brasileira, mas se recuperando, etc. Vamos ver como é que vai se apresentar o Adriano. Olha a importância que o jogo ganha. D'Alessandro tentou para o Ilcinho. Gilmar cortou, saiu jogando com o Felipe Bastos. Eduardo Costa saiu machucado no primeiro tempo. O Bastos entrou no lugar dele. Esse é o Fagner. Ali pela direita o Fagner trabalha mais à frente com o Éder. Kleber está marcando, o Éder tocou mais atrás no Felipe Bastos. Felipe Bastos adiantou, boa bola na direita. Recebeu o Fagner, tentou o drible sobre o Índio, foi desarmado. O Vasco está completamente entregue, não consegue criar uma chance de gol. E agora a falta que o Alício Pena Júnior está marcando. O Vitor Ramos e o Ilcinho. O Ilcinho levantou o pé demais e o Vitor Ramos, ele cai ali como se tivesse sido atingido no peito, e foi mesmo. E o juiz marcou a falta que favorece o time do Vasco. Quando tem contato, deixa de ser jogo perigoso, é isso? Exatamente. Tiro livre direto. Já já a gente vai mostrar o gol do Rafael Sobis. O Fluminense vai vencendo o Flamengo nesse Fla-Flu, que talvez seja o mais importante dos últimos 10 anos entre eles, pela posição na tabela do campeonato. Olha o Alexandre, a bola passou direto para o Muriel. Assim que a bola sair aqui, a gente mostra o gol do Rafael Sobis. E já já, depois do futebol, o Domingão do Faustão, com as atrações do Fausto Silva agitando o Domingão. É a surpresa do quadro sufoco. Andrezinho cruzando para o Jô, Vitor Ramos e a escanteio. Fernando Praz vai dar uma de gandula lá, enquanto você está vendo aí o Jô. O Jô tem apenas 24 anos, né? Começou muito menino no Corinthians. Aí ficou um tempão jogando na Rússia, depois passou pela Inglaterra, pela Grécia. E o Andrezinho vai na cobrança do escanteio. Olha o torcedor aí. Torcedor colorado com reforço do torcedor do Flamengo ali, você viu. Vai o Andrezinho para fazer a cobrança. Levantou, subiu para fazer o corte lá atrás do Felipe Bastos. Bola volta no D'Alessandro. O Andrezinho está impedido. O D'Alessandro inteligentemente não tocou. Ele parte para jogar individual. O Fagner está acompanhando. Fagner recupera, toca mais atrás no Gilmar. Está pressionado pelo Bolatti. Faltou recurso ali para o Gilmar. Não quis saber de brincadeira, não. Deu um chutão, a bola saiu em lateral. Caiu nas mãos do Dorival Júnior. O Dorival era volante, mas deu uma de goleiro agora. E de gandula também. Andrezinho cortou o Felipe Bastos. É escanteio para o Inter. Internacional que chega agora ao 6º escanteio no jogo. E o Ilcinho agora vai cobrar. Olha o Ilcinho aí. Começou o campeonato jogando pelo São Paulo, o Ilcinho. Ilcinho na cobrança do escanteio. Na primeira trave o Índio subiu, não alcançou. Bolatti! Vamos ver o gol lá no Engenhão. Bolatti errou a cabeçada, jogou sobre o gol. O gol, Diego Rosa sofreu o pênalti do João Paulo. Um erro grave.
É porque a gente percebe, Luiz, na hora do lance, né, que o Diego ele tá com a bola no domínio dele já para dar o corte, né, e o João Paulo atrasado na jogada. Então não tinha para que ele simular, né? Até porque a jogada ia cair na perna direita dele para ele tentar a finalização. João Paulo pressionou o Fagner ali que fez o erro. Jogou a bola para a lateral. Lateral para o Internacional. Já passamos de 19 minutos de bola rolando. Segundo tempo. Chegou para fazer o corte o Fagner. Dá um chutão lá para o ataque. Índio foi no corpo do Diego Souza. Na sequência o Moledo. Jogou essa bola para a lateral. Por pouco o Índio não derruba ali. O Diego Souza é muito forte, né? Trombar com o Diego Souza nem sempre é uma boa. Diego Rosa escorregou, tocou mais atrás no Rômulo. Ele quase perdeu, voltou para se recuperar. Tem o Gilmar do lado esquerdo. Além de ser destro, o Gilmar não tem aquela coisa do ataque. Defensivamente ele vem fazendo um papel direito. É, Luiz, mas ele também se destacou, né? Até mesmo para se firmar como titular, né? Como sendo uma ótima opção ofensiva, né? Talvez o fato de estar voltando hoje, depois de um bom tempo parado, não está dando a ele a possibilidade de fazer aquelas jogadas ofensivas. Então, praticamente, o Vasco joga somente pelo lado direito, se tornando uma equipe mais previsível do que normalmente se estivesse usando as duas laterais. O Internacional jogando aqui no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro foram 6 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas para o Ceará lá no comecinho e para o São Paulo. Felipe Bastos, o Flamengo quase virou aí no Fla-Flu. Thiago Neves, daqui a pouco a gente mostra. Aí você vê o Rômulo. Vira o jogo na direita, trabalhando com o Diego Souza. Alexandre vai para a boca do gol. Levantamento, Ney aparece, corta de cabeça, a bola volta no Diego Souza. Conseguiu tocar de cabeça o Ilcinho. E agora o Vitor Ramos errou. Bolatti botou essa bola para o Jô. Jô para o João Paulo. João Paulo devolve para o Jô. Vai chegando o Renato Silva. O Jô é grandalhão. O Renato Silva chega. Alício Pena Júnior marca a falta do Renato Silva sobre o Jô. Está uns 30 metros de distância do lance. E muda mais uma vez o Inter. Deve sair o Wilson cansado para a entrada do Zé Roberto. Zé que volta quase 3 meses depois de uma cirurgia de uma hérnia inguinal. E no momento que vinha jogando como titular e jogando bem o Zé Roberto, né? O time teve uma goleada. O Dorival, sim. Ele é o companheiro ideal para o Leandro Damião, né? Naquele jogo contra o Cruzeiro, os 4-0, a grande atuação do Inter na temporada, depois uma série de problemas, contusões, o time não conseguia se repetir, né? E o Zé Roberto é um desses casos. O D'Alessandro vai para a cobrança da falta pela direita. Aí você vê o D'Alessandro no detalhe, ele parte para a bola, fez o levantamento, que perigo, Fernando Praz, saiu bonito. Agora voltou no João Paulo. O Rômulo faz o corte. O Vasco não consegue concatenar a saída. O Internacional neutraliza essa possibilidade. Já recupera a posse de bola. 22 minutos do segundo tempo. O líder vai perdendo. O Internacional vai conquistando vitória importante. Globo, a gente se liga em você. Itaú, crédito consciente e feito para você. Se manda o Inter com o Ney. Tentou tudo sobre o Gilmar. Gilmar bloqueia na primeira corretamente, na segunda também. Aí entregou para o Éder. Calcanhar, boa bola para o Renato Silva. Ele tem a jogada para o Diego Souza, de primeira para o Felipe Bastos. Bolinha anuncia que tem rede balançando. São os dois clássicos estaduais que estão rolando. E a bola tocada para o João Paulo, recebe na direita, levantou para o Jô, tá marcado o impedimento. Quer dizer, o bandeirinha marcou, o Alício fez o positivo, mas deu jogo que segue aí porque a bola tá com o Fernando Praz. E é gol na Vila Belmiro, hein? Gol do artilheiro do campeonato, Borges, é o 20º dele. Santos 1, Palmeiras 0. Essa notícia é maravilhosa para os times que estão ali, ó. Coritiba, Inter, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians. O Vasco não, porque o Vasco tá tranquilo, já tá na Libertadores, né? E o Palmeiras, com essa derrota, 40 pontos. Achando difícil. Guinha azul. Pro Jô. Saiu Fernando Praz. Foi lá para fazer a defesa. Já sai jogando com o Fagner. Guinha azul já voltou. Que disposição. Guinha azul que acorda e faz uns 90 abdominais. Tá Ganhou folga depois de se apresentar à seleção argentina, mas veio treinar igual. Aí o Éder Luiz domina pela ponta esquerda, Alexandre se aproximou, Éder levou, bateu pro gol, espalma Muriel! Ia no cantinho a bola do Éder.
Saltou bonito o Muriel para fazer a defesa. Diego Souza domina, devolve na direita para o Fagner. Vem cruzamento, Alexandro bateu de novo. A bola vai pela linha de fundo em escanteio. Tentou o calcanhar, né, Luiz? Ele disse ali, não dava. Alguém disse para ele assim, o que você não fez? Determinado, passou, né? Ele passou da bola. Ele disse, não dava. 13 finalizações para o Inter, 5 do Vasco no jogo. O Vasco tenta sair desse sufoco que o Internacional conseguiu imprimir a partida. O do Vasco grita Bernardo aqui no Beira-Rio. Vem cobrança de escanteio. O Jô jogou essa bola pela linha de fundo. Aliás, a torcida do Vasco é muito grande, né? E dessa vez ela não está atrás do gol, ela está na parte de cima. Daqui a pouco a gente vai até mostrar para você. Porque atrás do gol não tem jeito. A visão está encoberta pelo palco do Justin Bieber. Lá vai cobrança de escanteio de novo. Levantamento, chegou para fazer o quarto Jô. Diego Rosa, ele e o Zé Roberto. O Alício Pena Júnior, a 12 mil quilômetros de distância, marcou a falta. Não dava também dessa vez, ele estava na posição do escanteio, né? Ele foi pego no contrapé. Aí o Rômulo. Fez o giro Éder. Mais um corte bonito do Éder, ajeitou para o Diego Souza. Tentou devolver para o Éder. Kleber aparece, acompanhou perfeitamente a jogada do Kleber. O capitão do Internacional jogou essa bola para a lateral. Agora é a vez da torcida do Vasco acreditar no time pela primeira vez no jogo. Abre os braços ali o Cristóvão. Gandula foi expulso. Gandula está expulso bem na frente ali do Mauro Júnior. Lateral já cobrado, o Diego Souza domina. Aí o Diego trouxe para o pé direito. Levantou para o Alexandro Muriel, tirou o Índio. Eles não se entenderam. Vamos ver o que aconteceu, olha lá. Muriel tocou. Não, na verdade o Muriel defendeu. E o cruzamento vai para o Muriel de novo completar a defesa agora. Esquenta o jogo aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. Vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro de um Gandula criar uma confusão ainda, hein? Pela direita, João Paulo. Vai para o fundo. Cruzamento para o Jô. Escanteio para o Inter. Vitor Ramos da marcação do Jô. É mais um escanteio para o Internacional. É o 7º. O Vasco teve esses 2 seguidinhos. Agora foi assim. 1-0 para o Santos, gol do Borges. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do artilheiro do campeonato. O mais equilibrado campeonato de futebol do mundo é o brasileiro. Ninguém sabe quem vai levantar a taça. Bora com o D'Alessandro. D'Alessandro dominou. Que corte do D'Alessandro. Jogou pela linha de fundo. Nós temos um lance do Engenhão e temos o gol do Santos. Vamos então a um dos dois. A gente teve um lance no Engenhão do Thiago Neves. Vamos ver o gol do Borges, do artilheiro do campeonato. Cruzamento, Borges de cabeça para vencer o Teola, que está no gol do Palmeiras. O Marcos não está jogando. 1-0 para o Santos. E olha a bolinha no centro, que tem gol acontecendo. E é gol no Engenhão. Gol de Lanzini, o argentino. Flamengo 1, Fluminense 2. Quente o Fla-Flu no segundo tempo. E a gente tem o lance do Thiago Neves. Vamos ao lance do Thiago Neves, lá antes do Fluminense fazer o segundo. O Flamengo quase virou. Pega aí, você vai. Olha o Thiago Neves, enganou a marcação, bateu Cavalieri. Goleiraço que é o Diego Cavalieri, né? Já o gol do Lanzini, o argentino, menino de 18 anos. Jô tocando para o D'Alessandro. Fluminense com a vitória vai entrando de vez na briga pelo título. Olha a profundidade para o Zé Roberto, na velocidade como ele gosta. Fagner está marcando, aí o Zé Roberto tentou o drible, está voltando depois de 3 meses. Quinta-feira deu um susto no treino, parece que tinha tido uma recaída, mas não, tá aí o Zé Roberto, tá dando combate inclusive. Diego Rosa, Diego Souza, sozinho entre 3. Sofreu a falta o Diego Souza, o Alício Pena Júnior está marcando, é falta que favorece o Vasco da Gama. E daqui a pouco o Domingão do Faustão, presença de Caio Castro e Michel Teló. E ainda as surpresas do quadro Sufoco. Domingão do Faustão, logo mais 6 da tarde, depois do futebol. D'Alessandro, tentou a jogada para o Jô, devolveu para o D'Alessandro. Outra vez no Jô. Dalê. Bolatti. João Paulo.
Chegou Renato Silva, rasga, tira dali. Bola fica com o Ney. Éder Luiz se apresenta. Bola tocada mais atrás para o Moledo. Torcedor colorado vai cantando. A importância da vitória hoje aqui. Para o time entrar de vez na briga pela Libertadores. E pelos resultados, se o Corinthians tropeçar, por exemplo, o Inter dá uma diminuída a diferença para o líder mesmo, né? Ainda está na 43. Quem tem mais tem 50, que é o Vasco. Falta do Fagner no Zé Roberto. Claro que o Inter tem que torcer contra 6 times, né? 5 times entre ele e o líder. Não é fácil não. Olha a galera do Inter aí. Kleber. D'Alessandro. Vitor Ramos. A bola voltou no Kleber. Bateu no Fagner. Sobra com o Zé Roberto. E o Alício marcou agora a falta do Fagner sobre o Zé Roberto. E aí, Marcílio, foi falta? Não houve nada. Ele tomou a frente do jogador. Acho que ele se arrependeu da falta anterior que ele não marcou. E não houve rigorosamente nada. O Fagner simplesmente tomou a frente do Zé Roberto e ficou com a bola. Lance normal, o Alício inventou de marcar falta. João Paulo se prepara para a cobrança da falta. D'Alessandro também. É pressão do Internacional. D'Alessandro levantou. Olha o toque. Defendeu para Índio. Gol do Colorado. Índio faz o 30º gol dele com a camisa colorada. Polatti, Fernando Praz e o Índio para botar no fundo da rede. A festa vermelha toma conta do Beira-Rio. Índio aos 36 anos. 30 gols com a camisa do Internacional. 2 para o Colorado, 0 para o Vasco. Aí se configurando uma vitória maiúscula do Inter, Júnior. Luiz, eu acho que a falta de atenção na batida da falta foi muito grande, né? O Fernando Praz ainda conseguiu um milagre na cabeçada do Bolatti na risca da pequena área. Mas a falta de atenção na marcação foi muito grande na ocasião desse segundo gol. Como o Inter não tem nada a ver com isso, né? O Inter se aproveitou bem. É impressionante como quando não joga o Dedé, né? Não é que o Dedé seja o maior zagueiro de todos os tempos, mas ele deu uma consistência defensiva. Acho que o posicionamento passa tudo muito pelo Dedé, né, Júnior? Não tem nenhuma dúvida, Luiz. Eu acho que por isso mesmo o Dedé está na seleção brasileira. Tira a mão, por favor! Tira a mão dele! Diego Souza, com 2 jogadores marcando, arrumou o lateral que favorece o Vasco. Em jogo ainda, hein? 32, Diego Rosa. Mais atrás agora no Felipe Bastos. Domina o Bastos. Vai levando. Tentou a jogada no Éder. Chegou o Ney, deu o bote certo e sai jogando. Zé Roberto. Mas a inversão para o D'Alessandro. Que bola, hein? D'Alessandro. Não domina. Isso. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor oficial do futebol. A nossa câmera colocada lá atrás do gol, mostrando todo o movimento na cobrança da falta. E aqui o Vasco sai Diego Souza. Nossa, que corte que ele deu no Kleber. Kleber ficou desesperado, parece que ficou irritado que tomou um drible. Pegou o Diego Souza, o Kleber, hein? Vamos ver qual é a atitude do Alício no momento que a bola paralisar, né? Felipe Bastos vai tentar dali, o chute não saiu legal, o Moledo cortou. O Kleber tomou um drible, mas é um drible daqueles sensacionais. O Diego Souza não é negócio de humilhar ninguém. O Diego deu um drible na direção do gol adversário. Alessandro. João Paulo. Zé Roberto. Zé Roberto. Girou. Mais um drible. Sentiu um problema ali o Zé Roberto na perna esquerda. Saiu mancando, tá voltando de contusão. O Kleber dominou do lado esquerdo. Levantou para o Jô, tá impedido.
Olha, a gente tá vendo o impedimento do Jô e o lance agora há pouco do Kleber no Diego Souza. Vai passar batido, hein? Olha só, ele deu um drible, tirou, aí o Kleber ficou irritado. Ele saiu na perseguição, vamos ver se ele vai na bola, se ele vai no jogador. E aí, Marcília, como é que você interpretou? Foi falta. Não chega a ser uma agressão, é uma falta. Dá um carrinho, um cartão amarelo, podia não, merecia o Kleber levar, mas depois do que ele deixou o Felipe Bastos em campo, que ele fez com o D'Alessandro, quer dizer, disciplinarmente deixa muito a desejar o Alício Pena Júnior. Felipe Bastos pro Diego Souza, Diego dominou bonito, mais um drible, tentou levar pro pé direito que é o bom, bateu pro gol, ela saiu prensada e o Muriel ficou com ela. E olha a bolinha aí, Botinelli empata o Fla-Flu. 2-2 no Engenhão, Flamengo e Fluminense. Bernardo. Temos 2 gols argentinos para mostrar na sequência e informa o Mauro Júnior que o Bernardo vai entrar. Sai Alessandro, Luiz. Daqui a pouco o Alexandro, portanto, isso, Alexandro, isso. Vai deixar o... Alessandro é o goleiro reserva, né, Mauro? Exatamente. Aí na esquerda o Kleber, trabalhando com o Guinha Azul. Ele adianta para o Zé Roberto. Vitor Ramos fez o corte tocando ali no Fagner. De novo no Vitor Ramos. Já Bernardo vai entrar no Vasco. Situação dele dificílima, delicada, para conseguir mudar o curso do jogo, né? 36 do segundo tempo. E o Internacional vai vencendo por 2-0. Vai quebrando uma série aí de 6 partidas sem perder no Brasileirão, o Vasco. Alexandre. Também voltando de um longo tempo, ficou 7 rodadas fora o Alexandre, né? Na última contra o Corinthians ele jogou um pouquinho. Fagner. Kleber está marcando a distância, ele adiantou. Chegou bem o Índio. Aí cortou, saiu jogando. Na hora de entregar, não entregou legal não. Aí começa o Vasco da Gama. Vitor Ramos. Éder Luiz, Alexandro, girou, bateu, saiu fraquinho. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre, fale muito, por muito pouco sempre. Renato Silva cortando, na dividida lá com o João, a bola ficou com o camisa 10 da Alessandro. João Paulo, Alessandro, Bolatti. Passe errado do Bolatti, mas o Alício vai marcar a falta sobre o Bolatti. Ficou caído aí o Bolatti, o argentino. Hoje o Internacional com 3 argentinos em campo, né? E o Alexandre vai deixando o campo agora para a entrada do Bernardo. Informação que o Mauro Júnior já trouxe para a gente. Aí o Guinha Azul. Tem liberdade lá na ponta esquerda o Kleber. Se movimentou o D'Alessandro. Felipe Bastos cortou. E a bola tocada no meio recebe o D'Alessandro. Olha a bolinha anunciando que o Flamengo vira. Botinelli de novo. 3 para o Flamengo, 2 para o Fluminense. Temos gols argentinos para mostrar já para você. Na direita quem recebe agora é o Ney. Ney domina, cruzamento, Renato Silva joga essa bola pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio, daqui a pouquinho a gente mostra os lances lá no Engenhão. E vai ter mais uma mudança no Inter, sai o D'Alessandro, cansado e sentindo também, há tempos que ele vem reclamando, sentindo a perna esquerda. E para a entrada do Tinga, veterano Tinga, camisa número 7. O Flamengo está subindo para 47, mesmo número de pontos do São Paulo, está ficando a 3 do Vasco. Esses times todos estarão secando o Corinthians, daqui a pouco tem 48. Do ponto de vista da classificação, um campeonato memorável esse brasileiro. Na direita quem vai para a cobrança agora é o João Paulo. Escanteio para o Internacional, levantamento, Moledo. Fernando Praz faz a defesa. Rodrigo Moledo tem 1,88 m, subiu, só apareceu ele lá no alto. Aí o Bernardo que entrou há pouco. Sofre a falta, o juiz está marcando o Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, facilidades no carnê fazem nossa história.
Linha azul. 2-0 para o Internacional. Tinga. Ney. A vitória importantíssima do Inter. O Inter vai chegando a 43 pontos. Vai ficando a 1 do Fluminense. A 3 do Botafogo, que abre a zona de classificação para a Libertadores. Botafogo tem um jogo a menos. Sempre é bom destacar. Aí o João Paulo tocando para o Bolatti. Se manda ali pela esquerda. Kleber. João Paulo valoriza a posse de bola no Internacional, vencendo por 2-0. Aí ganhando do líder. Nos últimos 17 jogos, o Vasco perdeu só 2 partidas no Brasileiro. Perdeu para o Botafogo e para o América Mineiro. Termina na Vila. 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras. A notícia é muito boa para os times que estão ali brigando pela Libertadores. Palmeiras se mantém nos 40. Palmeiras que joga na quarta-feira contra o Flamengo no Engenhão. Gostou. Éder Luiz tentou o drible sobre o Moledo. Moledo rasga, a bola fica no meio com o Rômulo. E vai marcar o toque do Rômulo. Vamos ver os gols lá no Engenhão? Vamos lá. Primeiro, o gol do Lanzini, também de cabeça. Está jogando o Paulo Vitor no gol do Flamengo hoje. Depois, Botinelli de falta. Bateu nas costas do Diego Cavalieri. E depois Botinelli de novo de longe, no cantinho. No primeiro, a sorte, né? Quando a fase está ruim, essa bola normalmente toca no chão, sobe, não entra. Quando a fase está melhorando, bate nas costas do Diego Cavalieri. Tive a impressão que ela não tinha entrado, não. Abel Braga está expulso no clássico Fla-Flu do Engenhão, não quer sair. É um Fla-Flu talvez o mais importante dos últimos 10 anos. Tem mais outra expulsão lá. Souza, o Souza experiente, jogou no Grêmio, São Paulo, entre outros. Está expulso também lá no Engenhão. Daqui a pouco a gente vai ter imagens lá do clássico Fla-Flu. O Felipe Gomes da Silva, que é do Rio de Janeiro, que está apitando o jogo lá. Felipe, que é um árbitro jovem, está tendo que descascar literalmente a batata quente, o Felipe, lá na arbitragem do Fla-Flu. Nessa fase reta final do campeonato, a comissão tem que ter certos cuidados, né? Nada contra o Felipe, mas enfim, colocar árbitros experientes em jogos com esse nível de dificuldade, né? De grandeza que é Fla-Flu, Grenal, São Paulo, Palmeiras, enfim, né? Em função, inclusive, da situação na tabela das equipes, né? Vitor Ramos tocando na direita para o Fagner. Fagner adiantando. Bernardo, que bolão! Para o Diego Rosa, foi muito forte. A bola foi pela... A gente tem imagem lá da confusão do Engenhão, não? Para a gente mostrar aqui. A gente não tem ainda, daqui a pouco a gente vai mostrar. Internautas que participam das nossas transmissões, vamos à participação desse segundo tempo. Qual camisa 10 foi melhor na partida? Diego Souza ou D'Alessandro? O Mário lá da Bahia, Itapebi na Bahia. Valeu, Mário. Show pela participação. E aí, Maestro? Hoje o D'Alessandro, né? O não recebeu nenhuma punição por uma entrada forte em cima do Diego Souza. Houve um pênalti em cima do... Essa parte tá fechada, por isso que não tem ninguém.